Olá, gente do bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma autora que é extremamente importante para a literatura do nosso país, Clarice Lispector. A gente vai falar um pouco sobre a história dela, a importância da obra dela na literatura brasileira e o que ela deixou para nós de legado e de inspiração para as gerações seguintes. Antes da vinheta, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu queria falar a respeito do quanto é importante a gente estudar esses autores da nossa própria terra, porque é graças a eles que hoje estamos tendo a oportunidade de também estarmos criando nossas obras, e eles nos deixaram um grande legado, um grande presente, que são a sua história junto com as suas obras que nos inspiram. Então eu acredito que é muito importante que a gente conheça um pouco da história e da obra dessas pessoas. Se na década de 40, que é o caso da nossa Clarice Lispector, os autores brasileiros conseguiam criar grandes obras e serem reconhecidos por isso, então a gente pode entender que nós também podemos, né? Porque a gente vive numa época muito mais fácil, muito mais simples e menos preconceituosa. Então vamos lá, bola para frente e vamos entender um pouco mais dessa grande autora que até hoje inspira gerações. Clarice Lispector, ao contrário do que muita gente pensa, ela não nasceu no Brasil, tá? Ela nasceu na Ucrânia em 1920. Ela é de uma família judia, os pais dela eram um casal judeu e eles foram obrigados a fugir de lá por causa da Guerra Civil Russa e da perseguição que estava ocorrendo aos judeus. Então, Clarice só tinha 2 meses de idade quando veio para cá. A família se instalou em Maceió, na Alagoas, porque tinha lá uma irmã da mãe dela que já morava lá, então eles passaram um tempo lá em Maceió. E ainda na infância, ela se mudou com a família para Recife. Recife, ela viveu boa parte da infância dela no bairro da Boa Vista, e nesse período foi quando ela aprendeu a ler, né? Ela aprendeu a ler muito cedo e já escrevia contos infantis. Ela enviou vários contos para um jornal de Pernambuco que infelizmente se recusou a publicá-los, né? Mas ainda assim ela não desistiu, ela continuou batalhando. Então ela estudou no colégio, no ginásio pernambucano, que era, na época tinha um grande conceito no país, no estado. Assim que ela terminou o primário, ela se mudou para o Rio de Janeiro, né, onde ela terminou o ginasial e ingressou na faculdade. Ela ingressou na faculdade de Direito mais ou menos em 1941 e ela veio se formar em 1944. Nesse período ela arrumou um emprego de jornalista, trabalhou para alguns jornais e publicava colunas falando sobre moda feminina, culinária, entre outras coisas, né? Antes de se formar, em 1944, um ano antes, em 1943, ela conheceu o marido dela, que era um colega de faculdade dela, e ele se tornou um diplomata e, por conta da profissão dele, eles se mudavam com frequência, inclusive para o exterior, né? Ela morou nos Estados Unidos, morou em outros países também, e sempre escrevendo. No mesmo ano que ela se formou em Direito, ela publicou o primeiro livro dela, que foi Perto do Coração Selvagem. Nesse primeiro romance, ela narra a história de Joana, né, que é uma garota, e ele tem um estilo de narrativa que utiliza 2 planos, né? Fala da infância dela e da adolescência dela, no caso, né? E foi um imenso sucesso, tá? Logo de cara, já trazia o estilo intimista dela, que era uma característica dela. Foi considerada revolucionária, foi considerado muito diferente do que era escrito na época. Inclusive, logo de cara, esse romance ganhou o prêmio Graça Aranha de melhor romance de estreia, certo? E diversos jornais publicaram críticas muito favoráveis, elogiando principalmente o estilo que ela tinha praticamente inventado, que é esse estilo intimista, que usa da perspectiva do próprio personagem, da primeira pessoa, entra na cabeça dele nos aspectos psicológicos, além de misturar prosa com poesia, tá? Então, através dessas características psicológicas, a epifania, né, que é o personagem descobrir algo. Então é um estilo que ela sempre gostou de utilizar. Depois que ela lançou esse primeiro romance dela, que fez sucesso, né, que receberam críticas muito positivas, ela continuou escrevendo enquanto viajava com o marido, né? Morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra. Ela escreveu também romances infantis, livros de contos. Eles eram sempre marcados pelo mesmo estilo que ela utilizou desde o começo, que é o estilo intimista, introspecto, que voltava-se para o interior do personagem, de monólogos interiores e tudo mais. Depois de um tempo ela acaba se separando do marido, volta para o Brasil com os 2 filhos e ela vem a falecer em 1977, com 57 anos de idade, vítima de um câncer no ovário. Apesar disso, ela continua viva através de sua obra, inspirando gerações e gerações. O que ela nos deixou de ensinamento? Em primeiro lugar, ela foi uma pessoa que sempre batalhou. Desde o início, desde pequenininha, ela aprendeu a ler, ela já escrevia, ela estudou francês, estudou inglês,
estudou outros idiomas também. Ela seguiu o sonho dela, se dedicou bastante e conseguiu se consagrar. Isso é uma grande inspiração, tá? Principalmente para vocês mulheres. Eu creio que isso é um grande motivo de orgulho, principalmente para vocês mulheres, para os brasileiros em geral, de ter alguém com obras tão importantes. As obras dela foram traduzidas para outros idiomas também. O segundo ensinamento, além desse de nunca se deixar abater, ela nos ensinou a inovar, não ter medo de inovar, porque o estilo dela foi dito como um estilo único, totalmente fora do padrão da época. Então ela não teve medo. Inclusive, quando questionavam ela a respeito de algumas críticas, ela costumava dizer que não escrevia para agradar ninguém. Ou seja, ela escrevia para ela. E acredito que por isso ela tenha conseguido sucesso, porque ela não ficou preocupada em mudar o que ela gostava, mudar o seu estilo de narrativa para agradar ninguém. Isso é um outro ensinamento que ela nos deixa, de não termos medo de botar o nosso estilo, a nossa mão ali, mesmo de algo que já exista, a gente coloca o nosso toque ali pessoal, que vai ser a nossa característica, né? E vai ajudar bastante a gente se destacar nesse meio. E como eu já tinha dito, por ela ser uma escritora brasileira na década de 40, 70, por aí, ela enfrentou muitos obstáculos, conseguiu vencê-los, conseguiu se destacar, conseguiu colocar o seu nome no panteão dos grandes escritores. Está lado a lado com muitos outros, como Machado de Assis, Vilma Barreto, etc. Então, é alguém que a gente certamente precisa aprender a admirar, né? Para quem já não admira, né? Estudar as obras dela, a vida que ela levou, as coisas que ela passou, também a gente tem que levar isso como ensinamento. Então, é isso, tá? Essa é a minha opinião a respeito do legado que ela nos deixou, e eu quero saber a sua opinião também. Tá bom? Você coloca aí nos comentários o que é que acha, se você discorda a respeito dela ser uma grande inspiração e tudo mais, certo? Eu acredito que você não vai discordar, mas coloca aí no comentário que a gente vai conversar, eu vou responder. E não esquece de deixar aquele like, tá? E se você já não for inscrito no canal, por favor, se inscreve para dar aquela força pra gente, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.